Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17. Vamos todos ler a uma só voz. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que Deus nos abençoe com o texto lido da sua palavra. Podem sentar. Meus amados irmãos, a nossa mensagem nesta noite tem como título o seguinte: O Pai segundo a vontade de Deus. O Pai segundo a vontade de Deus. Fiquei muitas vezes pensando, meditando esta semana, quais seriam as características de um pai segundo a vontade de Deus, de maneira que a partir de mim eu possa refletir aos meus filhos a imagem do Pai Celestial. E devemos render graças a Deus, que nos tem doado tudo quanto necessitamos para nos tornarmos pais e cristãos piedosos. Pedro, escrevendo em sua segunda carta, ele disse o seguinte:
capítulo 1, versículo 3: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, amados, graças a Deus, ao Deus Pai, que Ele tem nos doado tudo o que necessitamos para nos tornarmos pais piedosos, mas também a palavra servirá também para todos os cristãos que estão aqui nesta noite, mas em especial para os pais, onde é comemorado o Dia dos Pais nesta data de hoje. Então, irmãos, vejam uma coisa interessante. O que um pai precisa entender sobre a sua relação com Deus e com o próximo deve tomar por base, como nós lemos, o decálogo da lei moral de Deus. E só assim, pai e filhos aprenderão juntos e crescerão, considerando os ensinamentos divinos com base nos 10 mandamentos que nós acabamos de ler nesse instante. A lei moral dos 10 mandamentos, registrado aqui em Êxodo 20, do versículo 1 ao versículo 17, podemos dizer assim que é um manual condensado para a conduta humana e cobre todos os campos dos deveres humanos em todos os tempos e em todos os lugares. Queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, pais? Queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, cristãos? Está aqui nos 10 mandamentos de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Neste Dia dos Pais, quero fazer uma aplicação dos princípios dos 10 mandamentos para a vida de um pai segundo a vontade de Deus. E quais são esses princípios contidos aqui nos 10 mandamentos para que nós, como pais, possamos ser segundo a vontade de Deus? Em primeiro lugar, está aí no versículo número 3: não terás outros deuses diante de mim. Um pai, primeiramente, segundo a vontade de Deus, estes são fiéis ao seu Deus. Um pai, segundo a vontade de Deus, é fiel ao seu Deus. E o que é fidelidade? Fidelidade é zelo, é lealdade ao seu Deus, é zelo e lealdade à sua palavra, às suas orientações. E quem é fiel a Deus, certamente esta pessoa será fiel a outras pessoas. Quem não é fiel a Deus não pode ser fiel a outras pessoas. Por isso, como pai, impactamos a vida dos nossos filhos quando eles notarem a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso zelo, primeiramente ao nosso Pai Celestial. E isso se cumpre nas nossas vidas
no cumprimento, nos nossos deveres profissionais, nas nossas responsabilidades familiares e nos nossos compromissos com a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pais, assim como eu também, graças a Deus, Deus me deu essa graça de ser pai. Nós, amados, impactamos a vida dos nossos filhos quando eles notarem nossa lealdade, nosso zelo, primeiramente ao nosso Pai Celestial. Sejamos cumpridores diante de Deus nos nossos deveres profissionais. Sejamos zelosos, cumpridores dos nossos deveres nas nossas responsabilidades familiares. Sejamos zelosos, leais a Deus, principalmente nos nossos compromissos com a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim estaremos cumprindo os nossos votos ao nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, que nos chamou com a santa vocação, o Pai das luzes, onde não pode haver mudança ou variedade de dúvidas. Então, em primeiro lugar, um pai segundo a vontade de Deus, este é fiel primeiramente ao seu Deus. Mas em segundo lugar, versículo de número 4 ao versículo 6, veja o que é que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, em segundo lugar, um pai segundo a vontade de Deus, ele é um líder espiritual para a sua família. Em segundo lugar, um pai segundo a vontade de Deus, ele é um líder espiritual para a sua família. O segundo mandamento nos ensina que o Deus verdadeiro, ele merece adoração e culto, e isto requer a partir de um líder espiritual da família. Todo pai precisa exercer um sacerdócio familiar ativo, dinâmico e exemplar, estando à frente na realização de cultos, orando pelos filhos, estudando a palavra, ensinando aos seus filhos, promovendo em sua casa uma espiritualidade que nasce no coração e se demonstra no meio da comunidade onde estes servem a Deus. Um pai segundo o coração de Deus, ele é o sacerdote do lar, orando, intercedendo continuamente por seus filhos e pelos filhos dos seus filhos que ainda virão. Assim como fazia Jó. Jó, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada
e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, irmãos, pais, sejamos um líder espiritual em nossas famílias. Deus nos colocou como pai para liderarmos a nossa família, nossa esposa e os nossos filhos. Exerçamos o sacerdócio familiar de forma ativa, dinâmica e exemplar em nossas vidas, no nosso dia a dia. Cultuemos a Deus em nossos lares com os nossos filhos. Oremos pelos nossos filhos. Devemos estudar a Bíblia, estudar também com os nossos filhos a Bíblia Sagrada. Ensinar o caminho em que eles devem andar, para que assim conheçam o único e verdadeiro Deus das Escrituras Sagradas. Então, amados, em segundo lugar, um pai segundo a vontade de Deus é um líder espiritual para a sua família. Deus nos deu este grande privilégio, esta tarefa de liderarmos a nossa família. E Deus pedirá conta de cada pai, porque estes foram agraciados para que assim se tornem líderes espirituais para a sua família. Seja um exemplo de líder espiritual, que os filhos ao olharem para nós dizem: meu pai, este é um homem de Deus. Mas em terceiro lugar, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Já vimos que um pai segundo a vontade de Deus, ele é fiel ao seu Deus, é um líder espiritual para a sua família, mas em terceiro lugar, um pai segundo a vontade de Deus, ele é reverente ao seu Senhor. Na Bíblia, o nome de Deus inclui pelo menos 3 aspectos específicos: sua natureza, seu ser e a sua própria pessoa. Seus ensinos ou suas doutrinas, que são éticos e que são morais, para que possamos viver bem uma vida que glorifica o seu nome. Então, o pai precisa ensinar seus filhos a dirigir-se a Deus de forma respeitosa, com fineza e com educação diante de Deus. Devem ensinar seus filhos e suas filhas e tratar Deus e seus ensinos com honra, dignificando com o seu caráter. Hoje nós podemos ver, amados irmãos, muito pai, os filhos é que estão dizendo como é que nós podemos nos dirigir a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós, como pais, nós devemos ensinar os nossos filhos a se dirigir a Deus com respeito, com fineza, com educação, com reverência, ensinar os nossos filhos a tratar Deus, os seus ensinos, com honra, dignificando o caráter desse grande e santo Deus.
Não devemos utilizar o nome de Deus sem razão alguma, ou seja, em vão, seja como uma fórmula mágica, ou para algum fim perverso, como enganar, defraudar ou jurar falsamente. Então, Pai, aprendamos esse ensinamento. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é reverente ao Senhor, ele respeita esse Deus, ele se dirige com fineza a esse Deus, com educação aos seus ensinos, e estes devem ensinar os seus filhos a tratarem Deus da mesma forma, com honra, dignificando o nome de Deus. E não os filhos dizerem aos pais como devem se aproximar de Deus. Muitas vezes vemos filhos contrariando os pais, dizendo que não deve ser também assim, como a palavra de Deus manda. Mas Deus, Ele requer de mim, pai, de você que é pai, que tratemos Deus com honra, dignificando assim o seu santo caráter, que é santo, justo. Mas também, em quarto lugar, nós podemos ver aí, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, ou dia de descanso, que sábado quer dizer descanso, e o santificou. Então, em quarto lugar, um pai segundo a vontade de Deus, este busca viver em santidade diante do seu Deus. Em quarto lugar, um pai segundo a vontade de Deus busca viver em santidade diante do seu Deus. Deus, amados, deu aos seres humanos 6 dias nos quais para trabalhar. E exige que os seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias destinados a isso. Agora, atos necessários e misericordiosos são permitidos no dia do Senhor. Os doentes ou algum que esteja sofrendo em todo o tempo devem ser tratados, devem ser cuidados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. O Pai que guarda o dia do Senhor, como o Pai Celestial diz aqui na sua palavra, este sim está vivendo e buscando viver em santidade, pois é o dia santo do Senhor, e com reverência, com temor, com amor a Deus, este sim honra este Deus e santifica para o Senhor. Quem observa devidamente este mandamento, com certeza, crescerá em santidade
Um pai segundo o coração de Deus é um pai que, por imitar e obedecer ao Senhor, torna-se exemplo de piedade e santidade para os seus filhos. E estes, sim, podem dizer como o apóstolo Paulo: meus filhos, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas, amados, quem vive de forma relapsa, não santificando o dia do Senhor, não pode dizer aos seus filhos: meus filhos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, Deus é muito bondoso para conosco. Deus nos concede a graça de trabalharmos 6 dias com saúde, com vigor, com disponibilidade. Honremos o dia do Senhor. Guardemos, o santifiquemos, honremos esse Deus que nos tirou da escravidão deste mundo. Pois vivíamos como escravos, servindo ao príncipe das trevas deste mundo. E ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino da luz, Jesus Cristo. Em quarto lugar, um pai segundo a vontade de Deus. Este busca viver em toda a sua vida em santidade. Pais, santifiquemo-nos diante do nosso Deus, separemo-nos cada vez mais para Ele, para que possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Jesus Cristo nos ensina lá em Mateus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós fomos chamados para brilhar, para que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, para que possamos fazer a diferença neste mundo que vive escravizado pelo Deus do dinheiro, chamado Mamon, que vive atrás de trabalho, trabalho, trabalho. Como eu falei, só os atos necessários, os atos misericordiosos, é que Deus permite que assim façamos algo no dia do Senhor. Mas se Deus nos dá essa condição, amados, de descansarmos esse dia, guardarmos esse dia, santificar esse dia, vamos guardar a paz, porque isto será bálsamo para a nossa alma e será luz para os nossos filhos e para a geração dos nossos filhos, porque os nossos filhos ensinarão aos filhos deles também, aos nossos futuros netos, bisnetos, tataranetos, e Deus será glorificado em todas as gerações da nossa família. Mas também em quinto lugar, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em quinto lugar, um pai segundo a vontade de Deus, ele é um bom filho e respeita toda a autoridade constituída. Vou repetir. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é um bom filho e respeita toda a autoridade constituída. O quinto mandamento apela ao coração dos filhos, dizendo-lhes que devem honrar seus pais. Este dever é também dos pais, respeitar também
toda autoridade estabelecida. Quando os pais agem assim, eles inculcam no coração dos seus filhos um profundo senso de respeito às autoridades constituídas. Deste modo, se estabelece um clima de respeito e bom convívio entre pai e filho. Nós, como pai, também devemos tributar aos nossos pais a honra e a obediência aos nossos pais. Por quê, amados? É impossível construir outros relacionamentos saudáveis se não velamos pelo convívio saudável com os nossos pais. Se nós não temos relacionamentos saudáveis com os nossos pais, se nós não respeitamos a autoridade principal que Deus nos dá, que é o nosso pai dentro da nossa casa, como é que nós respeitaremos as outras autoridades constituídas por Deus? Alguém já disse uma frase muito correta, que diz o seguinte: um filho que não honra e obedece aos pais, ele não obedece nem honra a ninguém. Filhos que não honram, que não obedecem aos seus pais, eles não obedecem nem honram mais a ninguém. E assim será a geração destes, que passarão para os seus filhos também, desonrando a toda autoridade constituída. Então, em quinto lugar, um pai segundo a vontade de Deus, ele é um bom filho e respeita toda a autoridade constituída por Deus, a começar do seu próprio pai. Todo pai já teve ou ainda tem um pai, e este deve honrar o seu pai, porque é a primeira autoridade que Deus lhe dá, a começar dentro da sua casa. Mas se estes não honram, primeiramente a seu pai, não honrarão a outras autoridades constituídas. Por isso, é dever também de todos os pais respeitar toda a autoridade estabelecida por Deus. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é um bom filho e respeita toda a autoridade. Mas em sexto lugar, versículo 13, diz: não matarás. Podemos ver aqui que um pai, segundo a vontade de Deus, este respeita a vida. Um pai, segundo a vontade de Deus, respeita a vida. É Deus quem dá a vida. E só Ele tem autoridade para tirá-la. O sexto mandamento proíbe toda forma de tirar a vida. Aborto, suicídio, assassinatos e tantas outras formas de tirar a vida do próximo. Ao proibir essas formas de tirar a vida do próximo, Deus nos ensina que Ele detesta a raiz do assassinato, que surge muitas vezes por inveja, ódio, raiva, desejo de vingança e tantas outras coisas. Porque se estes sentimentos não existissem, certamente ninguém mataria alguém. Mas pais,
segundo o coração de Deus, respeitam a vida, não apenas evitando o assassinato, mas também evitando humilhar e rebaixar as pessoas, assim, matando a honra de tantas outras pessoas. Respeitemos a vida que Deus deu a mim, a você, ou seja, a todos nós. Por isso que lá em Apocalipse 21:8 diz: adúlteros, assassinos não têm parte no reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Então, em sexto lugar, um pai segundo a vontade de Deus, este respeita a vida humana. Em sétimo lugar, versículo 14: não adulterarás. Em sétimo lugar, um pai segundo a vontade de Deus vive buscando cada vez pureza em sua vida. Um pai segundo a vontade de Deus vive buscando cada dia a pureza para a sua vida. Quem ama o seu cônjuge não trai o seu cônjuge, não fere o seu cônjuge, mas honra ao seu cônjuge. E honra também o próximo. Mas quem não ama o seu cônjuge vai adulterar, vai traí-la, vai desonrar o seu próximo, possuindo o cônjuge do seu próximo. Por isso que um pai segundo a vontade de Deus, este vive buscando cada vez mais pureza para a sua vida. O adultério é uma conspiração contra a pureza conjugal. Pais não apenas devem evitar atos de impurezas, mas também devem evitar pensamentos e desejos sensuais ou qualquer prática com a tendência de excitar os seus sentidos. Estes devem ser puros na vida exterior e também puros nas suas emoções secretas, lá no fundo do seu coração. E por que isso? Porque um pai, segundo a vontade de Deus, vive buscando cada dia pureza para a sua vida. E sua pureza santificará o seu casamento. E será um poderoso testemunho para os seus filhos e para as suas filhas, que futuramente formarão as suas próprias famílias. Um pai que ama a sua família, ele vive buscando cada dia pureza externa e também pureza interna, que está lá dentro do coração. Por isso o texto diz: não adulterarás. Não traia o seu cônjuge. Não possua o cônjuge do seu próximo. Quantas famílias não estão sendo destruídas? Pais que estão agindo contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, este mandamento aqui. Mas um pai, segundo a vontade de Deus, este sim, vive buscando cada dia a pureza para a sua vida. Porque a sua pureza que ele busca santificará o seu casamento e será um poderoso testemunho para os seus filhos e filhas que futuramente formarão suas próprias
famílias. Em oitavo lugar, o versículo 15. Não furtarás. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é honesto primeiramente para com Deus e também para com o seu próximo. Um pai segundo a vontade de Deus é honesto primeiramente para com Deus e para com o seu próximo. A honestidade significa integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. E isso requer o pagamento de débitos. Quem tem funcionários, pagamentos justos aos seus funcionários. Um pai honesto entende que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, ou a fraqueza, ou a infelicidade de outrem, está sendo registrado como fraude lá no livro dos céus. Um pai segundo o coração de Deus é honesto nas pequenas atividades, mas também nos grandes negócios. Ele é honesto não apenas no cumprimento da lei, mas acima de tudo, porque ama a Deus e ama também ao seu próximo. Ele não quer, ele não deseja nada de ninguém, ele só quer o que lhe pertence e o que Deus lhe der com honestidade. Mas o fraudulento, o que tira do pobre, o que tira do assalariado, Deus está escrevendo no livro de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do jornaleiro clama diante de Deus. Está lá em Tiago. Por ser que a sua honestidade aqui na terra. Olha que coisa interessante, amados irmãos. O mundo em que nós vivemos, você ser honesto, você não vai ser visto por muitas pessoas. Pode ser que a honestidade aqui na terra não vá nos garantir uma estátua ou ter uma placa comemorativa com o nosso nome, nós que devemos usar de honestidade. Não. Mas uma coisa eu digo, e com certeza, quando vivemos em honestidade, nós estaremos sendo exemplo marcante para os nossos filhos, para as nossas filhas, e permitirá que passemos a eternidade desfrutando das bênçãos de Deus na nova terra que Deus está preparando para nós. Você, quando busca ser honesto aqui neste mundo, não faltam pessoas para dizer, não precisa também ser bem assim. Você é muito criterioso. Não devemos, amados irmãos, querer nada de ninguém. Nós não somos filhos de Abraão na fé. Façamos como Abraão, quando quis receber espólio daquele rei, que ele venceu 3 reis lá, ele diz, eu não quero nada de vocês, para depois que vocês venham dizer, nós enriquecemos a Abraão. Mas só quero aquilo que Deus conceder, que chegue às minhas mãos. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é honesto para com Deus e honesto para com o seu próximo. Em 9º lugar, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Um pai segundo a vontade de Deus
estes serão sempre verdadeiros. Quando um indivíduo, por maldade ou inveja, mancha a imagem do próximo, espalhando boataria e disseminando falsas notícias, sem averiguar a exatidão dos fatos, está transgredindo este mandamento. Diante de tudo isto, a melhor resposta é uma vida fundamentada na veracidade de Deus. Não devemos usar de falsidade. Não devemos dar falso testemunho de ninguém. Pais verdadeiros não prejudicam a reputação do seu próximo, seja pela difamação, ou seja pelas suspeitas ruins, ou pela calúnia, ou pelas intrigas. Mas ele entrega ao seu Deus, que é um Deus justo, um Deus que retribui a cada um segundo as suas obras. Um pai segundo a vontade de Deus, ele é verdadeiro. Não prejudicam a reputação do seu próximo. Não difama ninguém. Mesmo que haja suspeitas ruins sobre aquela pessoa, seja por uma calúnia, seja por uma intriga, ele não fala ou age como testemunha falsa contra o seu próximo. Mas ele, diante do seu Deus, ele vai permanecer verdadeiro. Porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, ele é o Deus da verdade. Jesus Cristo é a verdade de Deus encarnada. E este sim, este é o nosso Senhor a quem devemos obedecê-lo. E em 10º e último lugar, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em 10º lugar, um pai segundo o coração de Deus é grato a Deus pelas bênçãos recebidas de Deus. A cobiça, amados, é o amor fora de proporção, fora de equilíbrio e fora de lugar. Cobiçar significa colocar nossa devoção em coisas, em dinheiro, em sucesso, em fama e transformar isto o centro da nossa existência, crendo que é o fundamento sobre o qual nós vamos construir a felicidade. Quantas pessoas não estão pensando assim nos nossos dias? Cobiçando coisas, dinheiro, sucesso, fama. Estão transformando isso o centro da sua existência, crendo que isso é o fundamento sobre o qual ele pode construir a felicidade para a sua vida. Mas para o cobiçoso, as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas e as suas necessidades. Ele nunca está satisfeito por nada. Ele não importa se é para machucar, se é para falar mal de quem quer que seja. Ele quer galgar, ele quer dinheiro, ele quer fama. A cobiça nunca está satisfeito com aquilo que Deus lhe dá. Sejamos pais, modelos nesse sentido, amados. Não cobicemos nada de ninguém, mas sejamos gratos a Deus por aquilo que Deus já tem nos dado, honrando a Ele, obedecendo os seus mandamentos, santificando a nossa vida. Valorizemos mais as pessoas do que as coisas.
As coisas passarão. Um dia tudo isso aí vai ficar. Um pai verdadeiro, um pai segundo a vontade de Deus, precisa praticar e promover a gratidão e o contentamento para os seus filhos. Gratidão para cultivar um coração que saiba reconhecer as dádivas recebidas de Deus. E contentamento para entender que é sensato desfrutar do que se tem, fugindo da loucura de querer ter sempre mais, obstinadamente, quando na verdade não estão nem precisando. E algo pode que ser prejudicial para as nossas vidas. Quantas pessoas estão desgastando o seu relacionamento com Deus por causa da cobiça, de querer sempre ter mais, 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 e não estar satisfeito com o que Deus já tem lhe dado? Não estão contentes. Devemos fugir da loucura de querer obstinadamente ter aquilo que nós não estamos precisando, ou termos aquilo que vá nos prejudicar. Tem pessoas que Deus abençoa com a sua renda, com o seu comércio e com tantos outros meios de vida, que já é o bastante para sobreviver, mas obstinadamente estão querendo conseguir mais, amontoar tesouros aqui, e assim estão quebrando a sua comunhão com Deus, vivendo de uma forma que não está agradando a Deus. Irmãos, aprenda o hábito de promover gratidão sincera mesmo, gratidão verdadeira diante de Deus, não só da boca para fora. Aprenda a ter contentamento na sua vida. Que o que Deus já tem lhe dado já é o suficiente para você sobreviver. Eu vejo pessoas com 70, 60 anos, 80, ainda atrás querendo juntar tesouro. O que tem já dá para sobreviver o resto da vida. Não vai viver nem 10 ou 15 anos mais para frente, mas quer juntar, deixar. Para quem? Muitos estão perdendo até a saúde, desgastando a própria saúde. Quantos não estão nos hospitais aí porque nunca estiveram com contentamento e com gratidão a Deus por aquele que tem o Deus dado, e se desgastaram trabalhando para amontoar tantas coisas, e hoje não pode nem comer, por causa da enfermidade que veio sobre a sua vida, devido ao desgaste do trabalho. Então, um pai segundo o coração de Deus, ele é grato pelas bênçãos recebidas de Deus. E concluo dizendo o seguinte: gostaria de incentivar você, querido pai, a dar continuidade aos estudos bíblicos que Deus quer que você estude a palavra de Deus, aprendendo como se tornar, dia a dia, um pai segundo a vontade de Deus, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para a igreja e para a sociedade. Neste Dia dos Pais, ofereça o melhor presente aos seus filhos. Seja um pai segundo o coração de Deus, praticando fidelidade, espiritualidade, reverência, santidade, respeito, autoridade, pureza, honestidade, veracidade e gratidão e contentamento diante de Deus. Este presente vai colocar seus filhos, sua família, no caminho da vida eterna.
Então, a todos os pais, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.